sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata e hoje nós vamos dar início aqui sobre medidas. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. Então, aqui nós temos os principais equipamentos utilizados em medidas, né? Então, nós vemos aqui uma fita antropométrica, nós vemos os paquímetros, né? Um adipômetro, também temos um paquímetro aqui, né? Só que a ponta dele, né, é diferente, e temos aqui um segmômetro. Tá? São todos equipamentos que a gente vai ver aí sendo utilizado, né, para avaliação física. A primeira medida que a gente vai ver é a medida de massa, né? Ela é uma das medidas mais utilizadas na área da educação física, porém, esse dado de forma isolada não é o suficiente para afirmar se uma pessoa ela é obesa, né? A unidade de medida é em quilogramas e o correto eu dizer medida de massa e não medida de peso. Então, pensando, né, que você tem uma balança mecânica, a técnica para medida, né? Então, tem o passo a passo. Primeiro, você tem que travar a balança antes do avaliado subir nela. Aí você pede pro avaliado subir na balança, pisando lá no centro dela e mantendo-se ereto, né? E de costa para a escala de medidas, para evitar que o avaliado ele fique todo o tempo olhando. Nesse momento, você pergunta pro avaliado, né, o peso dele da última vez, quanto que era, e movimenta o cilindro maior pro encaixe correspondente à dezena de peso do avaliado. Aí sim, você faz o destravamento da balança e vai movimentando o cilindro menor até que ocorra um nivelamento lá dos ponteiros guias, tem que estar niveladinho. Aí você, quando nivelou, trava a balança, pede para que o avaliado ele desça e aí você faz a leitura, né? E ao final, né, você retorna os cilindros aí para o ponto zero para deixar já a balança preparada para a próxima pesagem. Quais os cuidados que tem que ter, né? A balança, ela tem que estar em local plano, né? Porque se ficar num local desnivelado, pode dar erro de medida. A calibragem é importante, então sempre olhar se está calibrado ou não, usando um peso padrão. O avaliado, né? Ele deve estar trajando poucas roupas e realizar a medida sempre na mesma hora do dia, preferencialmente pela manhã. Outras medidas que a gente vai ver hoje, nós temos as medidas lineares, tá? São as medidas também chamadas de longitudinais. Quais são elas? Nós temos as alturas, que é a distância de algum ponto antropométrico até o solo, e os comprimentos, que é a distância entre dois pontos antropométricos, né? Então, nos vídeos anteriores, a gente viu que eram esses pontos antropométricos, e agora eles vão começar a ser utilizados. A primeira altura que a gente vê aqui, que é uma das mais utilizadas, né? Na verdade, é a estatura, que é a distância do vértex da pessoa até a região plantar dela. A unidade de medida é em centímetros. Eu utilizo o aparelho, né? O estadiômetro para isso. Tem que observar se o indivíduo está devidamente posicionado no plano de Frankfurt, né? Que é aquela linha imaginária. O avaliado ele tem que estar na posição anatômica, então é importante isso. Tem que manter os calcanhares unidos no momento ali e tocar a borda vertical do aparelho. E é solicitado a ele que ele realize uma inspiração profunda. Então, puxa o ar, né? E que ele se mantenha nessa posição ereta sem que alterne a massa corporal sobre os calcanhares. O cursor do aparelho, né, que vem descendo, ele é colocado aí sob o ponto mais alto da cabeça, com uma pressão que seja suficiente para comprimir o cabelo. Outra altura que a gente
vai ver agora é a altura total, né? Então é com o braço estendido, né? E vai da distância do ponto dactiloidal até a região plantar, com avaliado com membro superior direito na vertical, elevado a 180 graus. Então, é esse movimento aqui. Por sobre a cabeça e os cotovelos estendidos. Então, vai ser do ponto dactiloidal até a sola do seu pé, a região plantar. Altura sentado, outra medida aí pra gente conhecer, né? Com avaliado sentado em um banco regulável, né? Por que tem que ser regulável? Por conta que cada pessoa, né, ela tem uma altura diferente. E com banco regulável, eu vou conseguir obter um ângulo reto nas articulações do tornozelo, joelho e coxo femoral. Eu vou medir a distância do vértex, aqui da parte superior da cabeça, até o assento do banco, que é onde a gente vai estar sentado. Essa se chama altura sentada. Nós temos diversas alturas, né? E cada uma delas tem o nome de acordo com o ponto antropométrico. Então, a primeira aqui, a altura acromial. A distância do ponto acromial, né? Aqui, ó, na lateral do seu ombro, até a região plantar. Altura radial, do ponto radial, lá do seu rádio, até a região plantar. Altura estiloidal, lembra dos processos estiloides, né? Então, com o braço, né, na posição, né, na posição em pé, você, né, é a posição ortostática, sua mão, você vai medir do ponto estiloidal até a região plantar. Altura dactiloidal, do ponto dáctilo até a região plantar. Altura trocantérica, do seu ponto trocantérico até a região plantar. Altura tibial. Vejam que eu destaquei aqui duas formas, né? Nós temos do ponto tibial medial até a região plantar, né? Um autor coloca, então é uma medida interna. E nós temos do ponto tibial lateral até a região plantar, é uma medida então na lateral. Maléolo, altura maleolar, então é do maléolo até a região plantar. Então aqui, ó, nós temos, por exemplo, a foto, né, da altura tibial, que é do ponto tibial até a região plantar, né? Vejam que esse é aquele ponto, né, segundo a Isaac, do tibial lateral até a região plantar. Essas alturas, gente, é sempre importante fazer sobre um banco para facilitar aí a sua medição. E vejam que o aparelho, qual é para fazer essas alturas? É um segmômetro, né? O nome do aparelho correto para fazer essa altura. Qual cuidado você tem que ter quando realiza essas medidas, né? O avaliado tem que sempre estar descalço, os pés, né, unidos, né? Sempre de pé e voltado para frente. O plano de Frankfurt, né? Aquela linha imaginária tem que estar devidamente posicionado. E aí a gente chega nos comprimentos. A diferença dos comprimentos é que a distância entre dois pontos antropométricos e não mais de um ponto até a região plantar. Nós temos o comprimento do membro superior, que é a distância entre o ponto acromial e o dactiloidal. Então, aqui a lateral do seu ombro até o dactiloidal, a beirada do seu dedo, é a distância desse comprimento, né? Estando o indivíduo devidamente posicionado aí na posição ortostática. Eu também posso ver o comprimento do membro superior através da diferença da altura total, que é do ponto acromial ao solo, menos a altura dactiloidal, que é a altura do ponto dactiloidal até o solo. Comprimento do membro inferior, como que é feito? É a distância entre o ponto trocantérico, lá do trocânter do seu fêmur, até a região plantar. Ou eu posso fazer a diferença entre a estatura, né, lá da pessoa, do vértex até a região plantar, e então a estatura menos a altura sentado da pessoa, que a gente fazia sentada. E tem vários comprimentos, né, gente? O comprimento do braço é do ponto acromial, a beiradinha do seu
ombro até o ponto radial, né? Nós temos aqui na lateral do seu braço. Ou posso obter, né, com a diferença da altura acromial menos a altura radial. Comprimento do antebraço, do ponto radial até o ponto estiloidal. Então, do processo estiloide ao ponto radial aí. Comprimento da mão. Comprimento do antebraço eu também posso obter com a diferença da altura radial menos a altura estiloidal. Comprimento da mão é do ponto estiloidal, né, ao ponto dactiloidal. Ou é a diferença da altura estiloidal menos a altura dactiloidal. Comprimento da coxa, né? Então, aqui nós temos duas referências, né? Nós temos do ponto troncantérico ao tibial medial, né? Que também pode ser obtido pela diferença entre a altura troncantérica menos a altura tibial medial. Ou nós temos do ponto troncantérico ao tibial lateral, que é uma medida lateral. Aí nós temos também, por fim, o comprimento de perna, que é do tibial medial a maleolar, né? Esse comprimento da perna aí é feito com a pessoa, né? Preferível ela estar, né, sentada e com a perna cruzada. Então, nós temos aqui, ó, nessa primeira imagem, o comprimento do braço, do ponto acromial ao radial, o comprimento do antebraço, do ponto radial até o estiloidal. Aqui nós temos comprimento da coxa, né, do ponto trancantérico ao tibial lateral. Comprimento de perna, gente, igual eu falei, sentado, perna cruzada, do ponto tibial medial ao ponto maleolar. E aí nós temos, né, a medida da envergadura. O que é isso, né? O indivíduo ele tem que estar com os braços abertos, né? E é a distância do dáctilo direito ao dáctilo esquerdo dele, com avaliado em pé, com os braços abduzidos, então abertos, igual na imagem aqui, formando um ângulo de 90 graus com tronco e cotovelos estendidos. O aluno, ele se posiciona de frente para a parede ou também pode ser de costa, depende do protocolo, tá? Aqui são as referências que eu usei para montar essa aula. E eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula. Espero que tenham gostado. Muito obrigada!